Vamos agora para a nossa última questão. Pessoal, essa questão, como vocês estão vendo, não é da prova da OAB. Eu fiz questão de colocar aí, porque aborda sobre os planos nacionais de direitos humanos, que não foi objeto ainda de prova da FGV e da OAB, né? E eu acredito que esse assunto possa ser cobrado. Então, vamos ver aí o que esse conteúdo ele traz. Considerando que a Política Nacional de Direitos Humanos é responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas para a afirmação dos direitos humanos na sociedade brasileira, assinale a opção correta acerca dos Programas Nacionais de Direitos Humanos, PNDH. É uma questão recente, a questão de 2011, de defensor público do Maranhão, da CESP. E ele diz aí, ó, a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que a gente chama de PNEDH, visa fortalecer os direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e revisar a legislação sobre abuso de autoridade e desacato à autoridade, conforme o PNDH1. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O PNDH1 com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ele trata sobre a criação de metas e diretrizes para a nossa educação. Tanto a educação básica, como a educação superior, como a educação do nosso ensino fundamental. Então, o PNEDH não trata sobre o abuso de autoridade e desacato à autoridade e não tem uma correlação com o PNDH1, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos 1. Porque a gente, né, inclusive no último processo eleitoral para a presidência da República, esse tema veio muito à tona com o PNDH 3, que foi o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Que ele trouxe algumas polêmicas com relação ao aborto, com relação a exatamente essa Comissão Nacional da Verdade, dessa busca pela verdade dos crimes ocorridos durante a ditadura militar, entre outras polêmicas da área de direitos humanos. Então esse tema é um tema recente, a gente tem em vigor hoje o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, inclusive a questão aqui aborda. Vamos ver aqui os outros itens. Então, ele diz, ó, letra B, o PNDH 3 apresenta propostas para o aperfeiçoamento do poder público no desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao crime e à violência, reforçando a noção de acesso universal a justiça como um direito fundamental. Gente, isso está correto, está previsto no eixo 4, diretriz 17, objetivo 4 do nosso PNDH 3. O nosso PNDH 3, é importante a gente fazer alguns destaques. Ele é dividido em 6 eixos e 25 diretrizes. Ele foi legitimado pelo decreto 7037 de 2009, mas foi alterado com as polêmicas que a gente já citou aqui. Ele foi alterado pelo decreto 7177 de 2010. E essas polêmicas, essas alterações, elas trataram sobre os temas do direito à memória à verdade, sobre o aborto, sobre o direito à comunicação, porque o PNDH 3, na sua versão original, ele trazia uma dinâmica de regulamentação dos meios de comunicação, que é super importante, porque a comunicação, os serviços de comunicação, como é prestado por concessionárias, eles são serviços públicos. E como serviços públicos, tem que ter regulamentação, assim como o serviço público de transporte público, que também é promovido por meio de uma concessão pública. Então, o PNDH 3 veio trazer essa ideia de uma regulamentação e democratização
dos meios midiáticos, que está muito concentrado atualmente na mão de poucas famílias, e isso foi muito polêmico, porque se disse que se queria limitar o direito à liberdade de expressão, que isso era censura e tudo mais. Outro tema que foi polêmico e que sofreu alteração foi com relação aos conflitos agrários e sobre a questão da laicidade do Estado. Beleza? Então, foram temas que foram alterados por meio do decreto 7177 de 2010, e é importante também vocês darem uma passadinha, pelo menos no sumário do PNDH3. Você pode botar aí no site de busca PNDH3. Não precisa ler todo o PNDH3, mas dá uma lidinha nos eixos, em que eixos eles são divididos e quais são esses pontos que ele destaca, ok? Não precisa ler todas as 25 diretrizes e os 6 eixos, ok? Então, a letra B está correta. Letra C. O Plano Nacional de Prevenção à Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente tem por finalidade coordenar as diversas formas de intervenção estabelecidas no PNDH 2, de forma a assegurar a eliminação do trabalho infantil. Gente, está errado aqui porque ele fala: o Plano Nacional de Prevenção tem por finalidade coordenar as diversas formas estabelecidas no PNDH 2. O PNDH 2, ele somente cita que deve-se criar o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, que a gente chama do PNPET, né? Mas ele não traz essa ideia de que esse plano de erradicação do trabalho infantil, ele vai coordenar as intervenções estabelecidas no PNDH 2. Então, o PNDH 2 ele não traz intervenções específicas, ele não traz itens específicos, ele somente cita a existência. Então, está errado esse item C, ok? Letra D. O PNDH 2 prevê ações em prol do direito à memória e à verdade. Já começa falso. O direito à memória e à verdade, gente, foi um tema que só foi trazido porque é um tema muito caro à nossa sociedade, porque é uma questão muito recente. Muitas pessoas que foram torturadas ou foram torturadoras na época do período da ditadura militar ainda estão vivas e atuantes, né? Então, esse tema não foi trabalhado no PNDH 2, que é de 2002. Ele só foi trabalhado no PNDH 3. Então, já está errado daí. Então, vamos continuar, né? Que inclui a promoção da apuração e do esclarecimento público das violações de direitos humanos praticadas no contexto de repressão, com o propósito de promover a reconciliação nacional. Então, falso. Isso aqui, se fosse PNDH 3, estaria correto. Mas sendo PNDH 2, não. O PNDH 2, ele foi criado pelo decreto 4229 de 2002 e ele tem 518 proposições, certo? 518 ações destrinchadas em 15 temas, ok? E ele traz alguns temas novos com relação ao PNDH 1, como, por exemplo, comunidades específicas, a LGBT, a ciganos, sobre o trabalho infantil também, e também sobre a violência intrafamiliar. Então, o PNDH 2, ele inovou com relação ao PNDH 1, com relação a esses temas agora citados, e com relação também que no PNDH 1, ele não trouxe direitos econômicos, sociais e culturais. O PNDH 1, ele só trouxe direitos civis e políticos, ok? Já o PNDH 2, ele trouxe direitos econômicos, sociais e culturais e direitos civis e políticos, beleza? Então, isso é uma grande inovação do PNDH 2, foi trazer essa perspectiva da indivisibilidade e interdependência. Então, D errado, letra E. O PNDH 1 foi lançado em 96, até aí correto, pelo decreto, né, 1904. Com o objetivo de estabelecer ações específicas para garantir o direito à educação, saúde, previdência, assistência, trabalho, moradia, meio ambiente saudável, alimentação, cultura e lazer. Gente, tudo isso aqui, ó,
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Como a gente acabou de falar, um PNDH1, ele não abordou esses direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Somente trouxe direitos civis e políticos. Então essa questão está errada, ok? Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído nessa luz para a gente resolver as questões de direitos humanos. As questões de direitos humanos não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sei que muitos de vocês não pagaram na faculdade a disciplina Direitos Humanos, mas essas nossas dicas daqui são essenciais para você fechar as 3 questões da sua prova da OAB. E não se enganem, não pense que por ser 3 questões não é importante você estudar. Pelo contrário, muitas vezes essas 3 questões são decisivas. Então, não subestime nenhum conteúdo, nem de direitos humanos, nem de ECA, nem de direito internacional público, são poucas questões. Estudem todo esse conteúdo, porque uma questão, eu já vi, cansei de ver, uma questão, ela é decisiva para você ter acesso ou não à sua carteirinha da OAB. Então, de coração, desejo boa sorte para vocês e estou à disposição para vocês tirarem dúvidas, fazerem sugestões, críticas, elogios, enfim. Tipo aquelas caixinhas de sugestão, certo? Tá bom? Então, até a próxima e boa sorte.